Então, bora lá, né? Começando aí mais uma semaninha de quarentena. É bom que cabelo eu tô criando, o bichão tá meio grande, mas bora lá. Pessoal, o assunto dessa semana é estudo dos resistores. Eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que apesar da distância física de não estarmos na escola, mas eu estou aqui, viu? Então, tipo, às vezes é fácil você dizer assim, eu não consigo estudar, eu sei que algum aluno ou outro pode ter dificuldade de estudar sozinho, mas é um momento que a gente vai ter que ir se superando, né? Então, vida que segue. Eu estou deixando aqui esse material, juntamente com esse material vai ficar atividade também lá no ambiente virtual, e essa semana a gente vai começar com o estudo dos resistores. Vamos lá. Para começar, gente, na aula anterior, nós definimos que os resistores são dispositivos que convertem a corrente elétrica exclusivamente em calor, né? Tanto é que eu disse para vocês, eu não sei quem acompanhou direito, há uma diferença entre receptor e resistor nesse sentido. Os receptores, eles convertem parte da energia elétrica em uma outra modalidade de energia não necessariamente térmica. Já os resistores não. Toda corrente que percorre um resistor, toda corrente, ela vai ser convertida integralmente em calor, ok? Então, se resistor é tudo aquilo que converte a energia elétrica em energia térmica, nós temos aqui duas hipóteses aqui, que é a representação do resistor enquanto pecinha, essa figurinha à direita, né? Na verdade é uma pecinha que eu posso chamar de resistor, é utilizado no circuito, esse tipo de situação. E a figurinha aqui à esquerda é como eu represento uma resistência. Aí eu já tinha te falado no slide anterior, no material anterior, que a resistência pode ser tipo essa setinha com encurvações, né? Ou esse retângulozinho. E aqui embaixo uma resistência ajustável. O que é isso, Júnior? Eu posso, por exemplo, no chuveiro elétrico, eu ter uma hipótese em que eu possa aumentar ou não a resistência, consequentemente a água ficando mais quente ou não. Vamos lá? O conceito, já tinha te falado, né? Que resistor é todo dispositivo elétrico que transforma exclusivamente a energia elétrica em energia térmica. Então, tá aí uma representaçãozinha. A energia elétrica, se ela passar pelo resistor, ela é convertida integralmente em calor, ok? Representação, como já havia falado, e aplicações de resistores no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei algumas figuras. Talvez o chuveiro elétrico não seja muito usual na nossa região, né? Mas esse griozinho elétrico, essa chapinha para esticar os cabelos das meninas de manhã, né? Antes de ir para a escola. A sanduicheirinha aí, eu até brinco às vezes na sala, que eu digo que é o ressuscitador de pão, né? Pãozinho aí lá, o bicho tá meio duro, com 2 dias, passa uma manteiguinha, já era, o bicho fica zerado. Na verdade, todos esses equipamentos, eles funcionam à base de um resistor elétrico. Quando você liga ele na tomada, a corrente elétrica que passa por ele, ela é convertida integralmente em calor. Então, se eu fosse citar aqui casos, eu ia ter ainda cafeteira elétrica, né? Eu ia ter aqui o que eu posso chamar de... esqueci o terminho, o ferro de passar, estou ficando doido, pronto. E tantos outros casos, ok? Uma observação, gente, que é interessante que a gente não confunda, em hipótese nenhuma, é que há uma diferença entre resistência elétrica, certo? Com resistência de um resistor. Na verdade, a diferença ela é básica. A resistência de um resistor, na verdade, o resistor todo ele tem uma resistência. Daqui a pouco eu vou te falar que resistência é uma grandeza física que mede a resistência dos equipamentos. Resistência no sentido de impedimento de passagem da corrente. A resistência de um resistor, toda corrente que percorre um resistor, essa corrente ela é dissipada integralmente em calor.
Já a resistência elétrica, não. O que vai ser a resistência elétrica? A resistência elétrica vai ser uma propriedade natural que os diferentes materiais têm de desperdiçar parte da corrente que os percorre em calor. Por exemplo, neste exato momento que eu estou aqui produzindo esse vídeo, o meu equipamentozinho aqui, que não é assim da melhor qualidade do mundo, né? Mas o propósito aqui é a questão do conteúdo, né? Qualidade aí, se algum dia der certo, a gente melhora. Mas esse material que eu estou fazendo uso dele aqui, ele está, de alguma forma, aos poucos, ele está esquentando. Por quê? Porque parte da corrente que está passando por esse material aqui, devido ao material que é constituído o celular, não apenas o celular, mas todo e qualquer equipamento que você usa. Uma lâmpada, por exemplo, o propósito da lâmpada não seria acender, só que parte dessa energia que essa lâmpada parte dessa energia elétrica que essa lâmpada recebe, parte dela é dissipada em forma de calor. Tua TV, um computador na sua casa, a geladeira, se tu for lá no verso da geladeira atrás dela, né? No espinhasco, como eu às vezes brinco, e tu colocar a mão ali em alguma parte, principalmente do motor, tu vai perceber que ela vai estar quente. E o propósito não era aquecer. Só que todo material, quando ele é percorrido por corrente elétrica, parte dessa corrente ela se desperdiça em forma de calor. Daí a diferença. Resistência de um resistor. Toda corrente que percorre um resistor é dissipado em calor. Resistência elétrica, todo material vai ter, viu? Todo material. Ou seja, todo e qualquer equipamento na sua casa que funciona à base de corrente elétrica, ele vai esquentar no popular, a gente pode falar assim, no sentido de que parte dessa corrente vai ser dissipada na forma de calor. Vamos nós. Então, no circuito, olha só, é importante perceber que esse resistor, gente, sem uma diferença de potencial, eu não sei quem está vendo aí essa barrinha dupla, lógico, né? Se tu está vendo o vídeo, tu está vendo essa barrinha dupla aí, onde tu tem um lado negativo e um positivo. Eu já te falei que ele é o símbolo de um gerador ou diferença de potencial. O I, com essa setinha, ela indo do negativo para o positivo, é o sentido convencional da corrente. E aqui nós temos o resistor. Então essa corrente que passar por o resistor, ela vai ser convertida integralmente em calor. E falar de resistor, gente, é impossível falar de resistor sem falar das chamadas leis de Ohm. Quem foi Ohm? Um físico, George C. Ohm. Ele, na verdade, se notabilizou em estudar os resistores. E esse cara ele verificou que a corrente elétrica que atravessa um condutor, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial U aplicada aos seus terminais, ou seja, que o quociente da tensão pela corrente ele é constante. Agora é claro, junto todo resistor é assim? Não. Veja o gráfico, você percebe no gráfico que quando a tensão é 1 volt, a corrente vale 0,1 amperes. Quando a tensão dobra, quando ela vai para 2 volts, a corrente também dobra, vai de 0,1 para 0,2 e assim por diante. Resistores de tratamento, eles são denominados de resistores ôhmicos e graficamente eles são representados por uma função crescente, como essa aí que você está vendo. Cuidado que eu já vi questões tanto de Enem como de vestibulares, que o cara pede apenas para tu identificar o gráfico de um resistor ôhmico a partir das informações, e aí às vezes lá te coloca uma parábola e tal, só é resistor ôhmico se for representado pelo gráfico de uma função do primeiro grau, função afim e crescente. Então, pela primeira lei de Ohm, eu posso te assegurar claramente que a relação entre a resistência, tensão e corrente é dada por essa fórmula. R é igual a U, que é tensão, dividido por I, que é corrente. Aqui do lado eu te coloquei o que quer dizer cada um. Quem é o R? É a resistência em ohms. O símbolo do ohm, na verdade, o ohm, gente, é a unidade de medida de resistência elétrica. O que é resistência? É uma grandeza física que vai medir a dificuldade que a corrente elétrica vai ter de percorrer, seja um resistor ou um condutor. E como toda grandeza tem sua unidade de medida, a unidade de medida no sistema internacional para medir a resistência elétrica é o ohm. E aí nós temos essa letrinha grega, ó, chamada de ômega. Na verdade, essa letrinha, alguns até dizem que parece uma ferradura de cavalo, né, no caso, mas o ohm é o símbolo
essa letrinha ômega. Então, quem é o R nessa primeira lei de Ohm? É a resistência em ohms. Quem é o U? É a tensão ou DDP, que é a diferença de potencial, sempre calculada em volts, no sistema internacional, que fique claro. E o I é a corrente, e essa corrente ela é calculada em amperes, ok? Então, isso seria a fórmula de determinação no cálculo para a primeira lei de Ohm. Nós costumamos às vezes chamar de triângulo da alegria, né? Onde o V, nesse caso aqui, ele equipara-se ao U dessa fórmula anterior. Se eu quero calcular a corrente por esse triângulo da alegria, se você isolar o I, vai ficar V sobre R. Se você isolar o V, vai ficar o V ou U, né, no caso, vai ficar R vezes I. E se você isolar o R, vai ficar V ou U dividido por I. Lembre que esse V ele se equipara a U, tanto faz eu usar U como V para representar a tensão nesse caso aqui. E aí tu pode se perguntar, Júnior, por que tu não usa só uma coisa? Porque os caras também não usam só uma. Se eu te disser que é U, no dia que tu for ver, tu confunde. Se eu te disser que é V, no dia que tu vê o U, tu confunde. Então, nesse caso aí, tanto faz você usar o V como o U para essa fórmula. V ou U representa tensão em volts, ok? E se tem primeira lei de Ohm, tem que ter a segunda, né? Uma observação lá da primeira lei de Ohm é que apenas resistores ohmicos, o que é um resistor ohmico? É aquele que tem um quociente constante entre a sua tensão e a sua corrente. Tensão duplica, corrente duplica. Tensão triplica, corrente triplica. Tensão cai à metade, corrente cai à metade. Tais resistores são chamados de resistores ohmicos. Na segunda lei de Ohm, essa lei vai dizer que a resistência de um condutor homogêneo de seção transversal constante é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área, onde a constante de proporcionalidade, gente, essa letrinha ρ, né, é a chamada de resistividade do material. Então, essa formulazinha R é igual a ρ. Quem é o ρ? É o coeficiente de resistividade do material. Quem é o L? É o comprimento do material. Júnior, por que L? Eu acho que porque vem de linear, gente. Acho não, tenho certeza. E o A, que é a área. E a unidade de resistência elétrica é o ohm, né? Mesma situação. Então a unidade adotada no sistema internacional para a resistividade é o ohm vezes metros. Então para essa segunda lei de Ohm, olha o que eu posso determinar aqui. Onde R, quem é o R? É a resistência do fio. Quem é o ρ? É a resistividade do material. Júnior, como assim? Porque todo material, cara, vai ter uma propriedade diferente. Eu posso te assegurar aqui que essa resistividade elétrica é uma espécie de propriedade física. Eu não vou ter nenhum material que tenha o mesmo tipo de resistividade do outro. Então, cada material vai ter a sua própria resistividade. Por exemplo, quando eu falo de instalação elétrica, por que que o cobre ele acaba sendo um dos materiais usados? Além dele não ter uma alta resistividade, muito embora comparado com a prata ele resiste mais, só que ele é mais barato, a questão do custo também. Então cada material vai ter a sua resistividade. O L é o comprimento do fio e o A é a área da secção transversal. No popular, cara, essa área da secção transversal é a grossura do fio. Né? No popular, quanto mais grosso for o fio, mais a corrente percorre sobre ele com facilidade. Se esse fio for muito fino, a corrente vai ter dificuldade. Por isso que fiações finas, há sérios riscos de você ter um curto-circuito. Porque se tiver uma corrente alta, a área for baixa, né? Corrente alta, eu vou ter um curto-circuito. É um risco que alguém de repente pode correr. Lembrando que o comprimento do fio é em metros e a área do fio ela é em metros quadrados. Pessoal, a gente está encerrando aqui, é muita informação. Eu vou deixar lá na sala virtual esse material aqui. Vai ficar esse material também em PDF, para você só ler, caso não queira ver o vídeo. E eu vou deixar também recomendações de atividades e no decorrer da semana eu vou postar questões resolvidas também, tanto na sala virtual como no canal. Um abraço a todos, todos cumprem as recomendações, a gente pode de repente sair dessa.